Bom, então eu vou começar pelo relato da nossa participação no Fórum de Conselhos Profissionais. Tinha uma participação grande de representantes de conselhos, estava lá os representantes do CONFEA, na pessoa do conselheiro Rossafa, engenheiro agrônomo pelo Paraná, e do conselheiro de Minas Gerais, do CREA de Minas Gerais, o Paulo Salomão. O Viana, o presidente do fórum, nos convidou para a mesa e colocou, isso estava pautado logo no primeiro item, essa coisa. Então começamos a discussão e foi um tempo longo, metade do tempo da reunião foi discutindo essa... E nós colocamos lá a questão da impertinência, achávamos a impertinência do dispositivo, porque era um dispositivo que vem trabalhar a desregulamentação profissional. Antes, uma preliminar, antes houve uma apresentação de todo o público que estava na comissão, e se apresentou um rapaz se dizendo representante do CONFEA e de mais 2 conselhos. Mas, na realidade, esse rapaz é assessor do ISA. E o conselheiro Rossafa confirmou, porque lá só tinham representantes de conselhos. E o Rossafa confirmou que ele estava assessorando o Conselheiro Federal, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então, nós ponderamos essa questão do uso de projeto de lei para alterar as leis que regulamentam as profissões, porque o sentido da regulamentação é a defesa da sociedade. E na hora que a gente subtrai esses instrumentos, através de leis pontuais, isso pode acontecer com qualquer conselho, como tem propostas já de outros. Falamos que a nossa lei, a construção das nossas atribuições foi construída com base na 1010 e seus anexos, que a 1010 Resolução 1010 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 2005, que foi aprovado no plenário do CONFEA. Os dispositivos da nossa lei recomendam, inclusive, a harmonização e o entendimento entre os diversos conselhos que, porventura, tenham alguma atribuição, que estejam sendo colocadas em dúvidas ou em choque, uma com a outra, um com o outro conselho. Estava lá o Conselho de Museografia, que reclamou, expliquei para ela que nós não estávamos tirando a atribuição de museógrafo, de museólogo, que a atribuição exclusiva era na arquitetura. A atribuição do museólogo, ninguém questiona, ninguém entra no mérito Pelo contrário, no cotidiano da profissão, é muito relevante a participação desses profissionais, como dos outros demais. Uma outra questão que nós deixamos bastante evidente é que trabalhamos uma comissão de harmonização com o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura em 2016 e 2017, com um caminhar que resultou já em alguns entendimentos, e agora éramos surpreendidos com essa postura de criar projetos de lei para subtrair artigos da Lei de Regulamentação Profissional dos Arquitetos. O Rossafa depois pediu a palavra e confirmou que era de iniciativa do CONFEA. No final, leu o manifesto, distribuiu cópia do manifesto,
apoiando a iniciativa dos projetos patrocinados pelo ISAR. Né? O conselheiro do CREA de Minas Gerais, né, falou, inclusive, em tom jocoso, que agora a gente estava querendo dar uma de bonzinho, de discutir a 51. Né? Eu lembrei para ele que não era bem isso. A nossa tradição do Conselho Federal, enquanto estávamos lá, era de fazer revisão, discussão das atribuições, né, que aconteceram em vários momentos, modificação de resolução do CONFER, né, como aconteceu na questão do parcelamento do solo, na resolução do patrimônio histórico, na resolução do plano diretor. Né, num plenário de 15-3, a gente conseguia conversar lá dentro do CONFER. Né, e esperava que esta tradição, né, continuasse com o trabalho nas comissões de harmonização. Houve uma manifestação do Viana. Viana é o presidente do fórum, né? E o Viana começou lembrando que ele houve um seminário entre os dois conselhos, isso foi em 2013, aconteceu lá no Hotel Nacional, né? Um seminário para discussão das profissões da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Acho que alguns dos conselheiros participaram. E que o Viana que foi o moderador de todo o evento, quem presidiu a mesa né? E ele lembrou desse momento e achava que o caminho era o entendimento entre os conselhos, e não a criação de dispositivos de lei que alterasse. Depois teve uma manifestação do presidente do Conselho de Economia, né, também enfatizando a necessidade do entendimento entre os conselhos, né, para que não criasse mais obstáculos para as organizações profissionais, né, e garantisse os instrumentos de defesa da sociedade. Né. Ele lembrou, inclusive, toda a questão da formação profissional, que agora, a toda hora, é criado cursos indicando títulos profissionais, né, sem nenhum nexo com as profissões tradicionais e as suas consequentes desdobramentos de formação, e que isso traria para todas as profissões um risco muito grande. Né, e isso o CONFER tem essa dificuldade de administrar 300 títulos profissionais. Agora, com essa abertura aí dos cursos, né, esse número deve estar maior. Né. Houve uma manifestação também do Jenner, que é assessor do Conselho do Conselho de Radiologia, que é um conselho de técnicos, né? Falou muito da história da criação dos conselhos, né? Enfim, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia declarou lá que era o patrocinador desse movimento. Né? E nós lembramos que o caminho não é esse aí, é o do entendimento, é o do trabalho que a nossa própria lei recomenda e que os outros conselhos estavam recomendando também. Né? Então, esse foi o relato. Teve também uma manifestação muito significativa, na minha leitura, que foi da Luciana Rubino. Com a experiência dela no trâmite na Câmara Federal e no Senado, né, ela colocou uma análise sobre o processo legislativo, né, na criação desses PLs, dos projetos de leis, que a toda hora surgem, né, vindo sem saber de onde. Né, e ela foi muito contundente. Eu acho que todo mundo ficou atento ao que ela estava falando. Né. Ela não se referiu especificamente ao CAL, mas ao processo de construção, dos riscos do processo de construção desses PLs, sem discutir com as categorias profissionais. Né. Então, essa foi
o que aconteceu lá. Eu fui acompanhado do Medeiros, mas não precisou da manifestação dele, e também do nosso assessor de comunicação, o Júlio. O tempo foi dado um tempo bem extenso para nós, né? Quase metade do tempo foi discutindo esse assunto, tinha ainda 7 pontos de pauta, preocupantes também, mas um relato do que aconteceu hoje de manhã no fórum. O Viana, inclusive, propôs que tanto o colega da economia como o colega Viana, coordenador propôs que o fórum de colégio, de conselhos, fosse o espaço para a discussão dessas questões profissionais, né? Trabalhar uma mediação entre os conselhos para encontrar uma solução de harmonia. Então, é esse o relato. Pois não. Bom, nós temos que, evidentemente, nós temos que discutir, num determinado momento aqui da plenária, esse assunto, e eu acho que temos, assim como eles saíram com um documento, também eu acho que é pertinente um documento. Como eu falei de manhã, né, ontem no Conselho Diretor nós já discutimos essas questões, mas, como tinha plenária hoje, nós tínhamos decidido trazer para a plenária o desdobramento dessa questão.